Vocês conhecem a história de Helena? Essa é uma das obras mais queridas do maravilhoso Machado de Assis. Inclusive, foi uma das obras dele que ele fez mais voltada pro romantismo, já que ele faz umas coisas mais realistas, não é? E ele também já foi adaptado para várias novelas, como por exemplo essa novela Antigona da Globo, e também essa daqui da TV Manchete, e também ele virou um mangá, que é a coisa mais linda do mundo. E enfim, a história é assim. Há muito tempo atrás, no Rio de Janeiro, havia um senhor chamado Conselheiro Vale, que era muito rico, que havia acabado de falecer e tinha deixado lá seu testamento para seus herdeiros. Ele era viúvo fazia muito tempo, então a sua família consistia na sua irmã Úrsula e no seu belo e educado filho, o Estácio. Só que quando estavam lá averiguando o testamento do senhor Vale, eles acabaram descobrindo que ele tinha mais uma herdeira. Acontece que ele tinha uma filha fora do casamento que ninguém conhecia. E ele ainda disse que essa menina ainda estava no colégio e quando ela saísse dele, eles deveriam recebê-la na casa deles e ficar lá morando com ela e deixar ela desfrutar da fortuna dele. Aí, obviamente, todo mundo meio que foi contra, né? A dona Úrsula disse que aquilo era um absurdo e tal, não sei o quê. Só que o Estácio mesmo ficou muito feliz de saber que tinha uma irmã e disse que aceitaria ela de braços abertos. E foi assim que eles acabaram conhecendo Helena, uma menina muito bonita e também muito educada, que sabia falar língua, sabia tocar piano, sabe? Era uma querida. E ela agora estava órfã tanto de pai quanto de mãe, que a mãe dela já tinha morrido faz algum tempinho. A dona Úrsula foi toda relutante, assim, em conhecer ela, sabe? Quando ela chegou lá na casa deles, ela ficou meio assim, achando estranho, não sei o que. Foi educada, mas ficou meio distante. Enquanto o Estácio, não, muito pelo contrário. Ele de cara já tratou a Helena muito bem, já gostou muito dela e tal, e ficou vivendo lá como se já fosse parte da família há muito tempo. E aí o tempo foi passando e todo mundo começou, né, a gostar da Helena, começaram a ver todas as boas qualidades nela. Até a dona Úrsula lá, que ficou de começo lá estranhando ela, já estava apaixonada por ela. Inclusive, falando em apaixonado, outra pessoa que estava apaixonado por ela também, ó. O Estácio ia aos poucos percebendo que ele sentia uma afeição muito forte para a Helena, uma coisa que ia além do sentimento de irmão com irmã, sabe? Inclusive, esse meio que piorou quando um amigo dele chamado Mendonça conheceu a Helena e disse que queria se casar com ela. Só que a Helena não correspondia aos sentimentos dele, mas mesmo assim, o Estácio ficou morrendo de ciúme quando soube disso. E um outro detalhe também que eu esqueci de comentar é que o Estácio tinha uma noiva lá que meio que foi arranjada, só que ele não se dava muito bem com ela não, sabe? Eles tinham um relacionamento bem superficial, sabe? Porque ela era uma menina assim, bem patricinha, assim, que a maior reclamação da vida dela era quando uma amiga dela falava mal de um vestido dela e ela deixava de falar com ela, sabe? Esse tipo de coisa. E o Estácio não tinha um pingo de paciência com isso, então ele ia lá se reclamar pra Helena, ficava lá horas conversando com a sua querida irmã, e ela também ficava conversando com ele, se divertiam os dois juntos e, sim, rolava um climazinho lá entre eles. E essa situação deles dois aqui, o quão próximos eles estavam, começou a ficar meio visível, sabe? Tanto que veio até um padre lá, o senhor Melchior, que era amigo da família, e foi lá conversar com ele falando: meu filho, você não acha que você tá muito próximo dessa sua irmã, não? Vamos abaixar esses ânimos, vamos? Porque além de ser uma coisa, né, pecaminosa, né, esse negócio entre irmãos, também tinha o fato dele estar noivo da menina Eugênia, também tinha o fato do Mendonça estar arrastando asa pra Helena, que seria uma coisa, né, vantajosa pra ela. E aí o Estácio ficou meio assim, poxa, realmente. Mas ele não conseguia evitar o que ele estava sentindo, né? E ela também sentia a mesma coisa. Só que uma coisa que a Helena fazia muito quando ela estava sozinha, ela pegava o cavalo e ia andar pelos campos lá perto de uma propriedade que eles tinham lá, uma chácara, e ela ia até uma casa bem velha que ficava por lá. E o Estácio sempre ficava intrigado com isso, até que num certo dia ele resolveu ir lá investigar. Muito por questão de querer saber se a sua irmã estava precisando de ajuda, mas também por ciúmes. Foi numa dessas que, investigando naquela casa velha, ele acabou conhecendo um homem chamado Salvador. E aí, depois dele conversar com esse cara, ele acabou sabendo de toda a verdade. Esse cara revelou que ele era o verdadeiro pai da Helena. Aí o Salvador explicou que ele tinha uma esposa que tinha sido a mãe da Helena e que ela teve um caso com o pai do Estácio, sabe? Aquele senhor lá que morreu no início da história. Ou seja, esse senhorzinho aqui. E ele se afeiçoou muito a Helena, né? Que já era nascida lá quando eles se conheceram. E então ele meio que adotou ela como se fosse filha dele, porque ele realmente gostou muito dela e também ensinou várias coisas pra ela e prometeu que ele cuidaria do futuro dela. Tanto que foi ele que pagou lá o colégio onde ela terminou os estudos e tal. E quando ele faleceu, ele colocou ela no testamento como se fosse realmente herdeira dele, só que realmente ela não era filha de sangue dele. Aí quando foram perguntar pra Helena, ela confessou que era tudo verdade. Ela dizia que sentia muito por ter metido, mas é porque realmente os pais dela, né, o pai do Estácio,
Estácio e o pai de sangue dela mesma, o Salvador, tinham convencido ela a fazer isso, porque seria uma coisa boa pro futuro dela. Só que aí a Helena começou a se sentir muito culpada, porque ela ficou pensando, poxa, agora todo mundo vai achar que eu sou uma interesseira, porque, né, imagina, eu tô aqui vivendo com essas pessoas, nem são da minha família de verdade, eu sou meio que filha adotiva, e nem isso eu sou. E isso foi deixando ela muito ansiosa, muito depressiva, muito nervosa também. Ela começava a chorar e tudo, e ela acabou caindo doente. Só que o caso dela era bem grave, ela passou 7 dias lá acamada, sabe? E não tinha jeito, até que ela acabou falecendo, coitada. E aí lá foi todo mundo arrasado pro velório dela. A dona Úrsula, tia deles, nossa, ela ficou arrasada, porque ela adorava muito aquela menina. E o coitado do Estácio, nossa, tava devastado. Porque logo quando ele achou que ele teria a chance, né, de ter aquela sua garota amada, que ele podia realmente pedir ela em casamento, ele perdeu ela desse jeito. Apesar de muitas pessoas terem dito pra ele que não era uma boa ele ficar junto dela, porque, enfim, a opinião alheia, né, da sociedade. E no fim, ele acabou perdendo tanto a sua irmã quanto a sua amada. E esse é o triste fim de Helena de Machado de Assis. Fim.